Então vamos lá, vamos entender de fato o que é esse tal de fator de exclusão que eu venho falando aqui. O fator de exclusão é um elemento que eu adiciono no nome dos meus públicos, quando eu vou salvar os meus públicos, que vai me ajudar no momento em que eu vou criar as audiências e vou fazer o isolamento dos públicos. O que é o isolamento dos públicos? É justamente evitar que aconteça o tal do audience overlap, a sobreposição de públicos. Aí eu acabo excluindo um determinado público de um outro público maior, para que quando eu veicular anúncios para aqueles dois públicos ao mesmo tempo, não haja a sobreposição de público e não aconteça de prejudicar a entrega dos meus anúncios, tá ok? Então eu isolo públicos no Facebook, fazendo com que eu consiga enviar anúncios para vários públicos diferentes e que esses públicos não se sobreponham e esses anúncios acabam não atingindo, dois anúncios iguais atingindo o mesmo público, por exemplo, ok? E é isso eu isolo os públicos aí para mim conseguir entender como que eu organizo esses públicos dentro de uma campanha, eu uso o fator de exclusão, que é um elementozinho que eu coloco lá, geralmente um número que eu coloco lá no nome da minha campanha, que vai me ajudar a identificar qual é a ordem que esses públicos devem entrar nos meus conjuntos. Por que qual é a ordem? Vamos aqui, ó. Lembrando naquele exemplo lá do anterior, onde eu te expliquei sobre a sobreposição de públicos, quando eu tenho um público A grande, por exemplo, e um público B um pouco menor, nota que quando o meu público B está sobreposto em cima do meu público A, uma parte do meu público A é perdida, ok? Porque ele faz parte do público B também. Eu deveria excluir esse pedaço de público se eu quisesse veicular anúncio para os dois públicos ao mesmo tempo e evitar o audience overlap, evitar que esses anúncios sejam prejudicados na entrega. Então eu deveria excluir esse público aqui do público maior, ok? Porém, se eu excluo, nota aqui, se eu fizesse o inverso e excluísse o meu público A, que é maior do público B, sobra muito pouquinha gente, tá vendo? Então, o nosso fator de exclusão ele vai seguir uma regra. Nós sempre vamos excluir o público menor do menor para o maior. Nós vamos escolhendo sempre o público menor e aí vamos excluindo do público maior esse público menor. Eu tiro. Então veja que o prejuízo no caso é menor. Digamos, eu tenho um grande público A aqui e eu tiro o meu público B do público A. Peço para o Facebook remover. Ó, pega esse público B aqui e remove do A. Vai sobrar toda essa gente aqui para mim atingir. Se eu fizesse o contrário, fizer do meu fator de exclusão, ele ficaria menos pessoas. E aí poderia acontecer o seguinte, ó. Suponhamos que a minha situação de público é essa aqui, diferente da anterior. O meu público B é ainda menor, um público muito específico. E praticamente ele está todo dentro do público A. O público A engoliu todo o público B. Então, se eu fizesse um anúncio no Facebook e na hora de definir o meu fator de exclusão, excluísse o público A do público B, não ia sobrar ninguém para mim atingir. Porque eu estou excluindo todas as pessoas que estão dentro do público A do meu público B. E não sobrou ninguém, porque veja, não tem ninguém aqui fora mais. Então eu estaria excluindo todo o meu público do meu anúncio. E obviamente não ia entregar. Por quê? Porque não tem para quem entregar aquele anúncio, porque eu excluí todo o meu público dali. Então a ordem de exclusão deveria ser do menor para o maior. Eu poderia excluir todo esse público B, que é pequeno, do público A. Aí restariam todas essas pessoas aqui para serem atingidas. E esse buraco no meio ele teria excluído, não mostraria anúncio para essas pessoas aqui. Por isso que nós temos que seguir essa ordem, né? Nosso fator de exclusão vai seguir a ordem sempre do público menor para o maior. Eu tiro o menor do público maior. Nunca pego o público maior e excluo do público menor, senão pode acontecer isso aqui, não sobrar ninguém ou sobrar muito pouca gente para receber aquele determinado anúncio. E por que eu isolo públicos no Facebook? Porque eu uso essa técnica, esse método de fator de exclusão para isolar públicos, justamente para evitar o audience overlap, justamente para evitar que essa sobreposição de públicos cause um mau desempenho de entrega do meu anúncio. Lembrando que você já sabe que eles não vão competir entre si no leilão, quando é o mesmo anunciante, o Facebook não deixa que eles concorram no leilão. Mas qual que é a forma que ele faz para não deixar que concorram? Pega aquele anúncio que está performando melhor, entrega, e aqueles outros que não estão performando bem, ele tira, não vai entregar aqueles anúncios. Ou seja, prejudica a entrega dos meus outros anúncios, deixando a entrega de um só funcionar bem. Isso prejudica o resultado geral da minha campanha
como um todo, ok? Então por isso que a gente usa esse sistema aí de fator de exclusão para isolar os nossos públicos na hora de criar os anúncios e evitar essa sobreposição de público e uma queda de desempenho de determinados conjuntos de anúncio. Valeu? Na próxima aula eu vou mostrar na prática como que a gente faz isso. Grande abraço e até a próxima.